Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Começa em São Paulo a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela, que deve alcançar quase 10 milhões de pessoas. Em Minas Gerais, o número de cidades que declararam emergência na saúde passa de 160. Aniversário de Sampa, uma oportunidade para os paulistanos refletirem sobre o que precisa melhorar e o que mais gostam na cidade. Advogados consideram que em até 2 meses pode sair uma ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Ele teve a condenação confirmada e a pena ampliada em segunda instância. Papa Francisco disse, e muita gente concorda, a fofoca pode destruir a vida das pessoas tanto quanto a violência. No esporte, médico da seleção norte-americana de ginástica é condenado a 175 anos de prisão por abuso sexual. E a Federação Internacional de Vôlei ratifica. Os transgêneros vão jogar e serão incluídos no esporte sob responsabilidade das federações nacionais. Uma cidade que ainda tem muito que melhorar, mas que é recheada de qualidades. Nos 464 anos da capital, paulistanos da Gema e do Coração elegem o melhor dessa metrópole que nasceu para ser grande. São Paulo é arte, trânsito, esporte, trabalho, diversidade. E assim conquistou a baiana Inês. Eu gosto de vir pra cá, pros cafés. Qualquer hora que você vier aqui vai ter gente diferente, café aberto, vai ter tudo muito fácil aqui. É uma cidade que ainda atrai a paulistana Tânia, apesar dos problemas. Eu gosto de caminhar por aqui, ver uma coisa, vem aqui na feirinha que tem todo sábado e domingo. E se tornou o lar do chileno Fernando. Eu gosto dos parques, especialmente este parque que é tão antigo, tem árvores tão centenárias. Acolher gente de todas as partes do mundo e humanizar o espaço público, abrindo as ruas para pessoas em vez de carros, são só 2 das características positivas de São Paulo. A cidade é resultado do desejo de se encontrar, compartilhar, se ajudar. E a nossa metrópole tem muito a oferecer nesse sentido. Oportunidades para o desenvolvimento econômico, acesso ao mercado de trabalho, oportunidades para as pessoas se desenvolverem culturalmente, né? Terem mais conhecimento, trocar conhecimentos, trocar experiências, intercâmbios. Uma terra que também abriga culturas de todos os tipos. Chilon escolheu retratar os cartões postais paulistanos, mas a verdadeira homenagem à aniversariante está escondida nos traços do artista plástico. O que faz São Paulo não são os prédios, as ruas, as árvores. O que faz São Paulo são as pessoas. Logo, deixar essa relação de amor e ódio pender para o melhor lado está nas mãos de quem vive por aqui. Se a gente decidiu e escolheu errado no passado e que gerou problemas no presente, por que não fazer escolhas e decisões hoje no presente para que a gente tenha cidades melhores no futuro? E quem também está de parabéns hoje é o Mercado Municipal de São Paulo, que completa 85 anos. Um dos principais cartões postais da cidade, o Mercadão é o lugar preferido do consumidor, principalmente para a compra de produtos regionais e importados de qualidade. Repórter Adriana Cimino está no Mercado Municipal. Oi, Adriana, boa tarde para você. Tô vendo, hein? Muita gente aí, né? Tem sim, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse pessoal que está aqui atrás de mim é só uma amostra das pessoas que estão circulando lá dentro do Mercadão, experimentando as delícias que são servidas por aqui, também levando esses produtos exóticos para casa. Mas a gente fala aqui do salão de eventos do Mercado Municipal, onde desde ontem está sendo preparado um presente aqui para o Mercado Municipal. Esse bolo, que tem o formato do mapa de São Paulo, ele pesa 464 quilos, uma homenagem à cidade, vai servir cerca de 4.600 pessoas e ele é feito de massa de pão de ló, recheado com doce de leite e daqui a pouquinho ele vai começar a ser coberto com as frutas aqui do Mercado Municipal. O parabéns pro Mercadão e para a cidade de São Paulo acontece às 2h da tarde e a partir das 3 o bolo vai ser distribuído gratuitamente. Então, quem quiser comemorar, experimentar um pedacinho desse bolo que, ó,
tá com uma cara boa, é só chegar aqui e tentar garantir a sua fatia. O mercado municipal funciona até às 4 horas da tarde aqui na região do Parque Dom Pedro, Ana. Obrigada, Adriana. Super criativo, um bolo com o formato do mapa de São Paulo, muito bom. Bem, nos eventos do aniversário de São Paulo, uma comemoração inclusiva promovida pelo Hospital das Clínicas e Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em uma das atividades, pedestres vão usar cadeiras de rodas para ir do metrô até o HC. Quem traz as informações para a gente é a repórter Maria Manso. Oi, Maria, boa tarde. É a Lilian. Tudo bem, Lilian? Lilian, você me escuta? Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. São muitas as atividades aqui no aniversário de São Paulo. Olha, o Hospital das Clínicas virou realmente a festa da inclusão. Vou mostrar só algumas. Por exemplo, ali tem os pacientes da rede Luci Montoro fazendo música. Aqui a pintura com os pés. É uma oficina bem bacana que está acontecendo. Participação de todo mundo. E mais para cá, olha, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Alexandre Fortes mostrar. Ali tem massagem, shiatsu, dá uma olhada lá que vale a pena, muito bacana. E eu converso agora com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lina Mara Riso Batistella, que está aqui acompanhada do nosso comentarista do Jornal da Cultura, professor Paulo Saldiva também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho do significado desse dia da inclusão, esse dia de aniversário inclusivo para São Paulo. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, né? A cultura que a gente sempre está participando. Veja, São Paulo tem 38 mil quilômetros lineares de calçadas. Tem uma deficiência enorme de banheiros públicos, de pontos de encontro, das pessoas que estão na rua, trabalham na rua, vivem na rua, delas poderem ser acolhidas. Mas aqui, nesses menos de 1 quilômetro, você tem 50 mil pessoas que passam diariamente, que têm problemas de mobilidade, que às vezes vão sair de casa de madrugada de uma outra cidade, esperam por horas, né? O metrô nosso não tem escada rolante nos 2 sentidos, não tem elevador, né? Porque tem pouca gente, mas que tipo de gente que passa, né? Como isso é uma questão só de visão e percepção, essa intervenção ela visa mostrar o que é invisível normalmente e usar a força do Hospital das Clínicas, da USP, da Secretaria de Estado para falar em nome dos outros hospitais públicos que recebem grandes demandas e que as pessoas dependem do transporte público para chegar, mas tem às vezes obstáculos intransponíveis. Então, se tiver desses 38 mil quilômetros de calçada, se começar com 50, 40 que estão em torno desses hospitais e mostrar que a cidade pode ser bonita, sim, mas também pode ser humana. Que a gente pode fazer corredores não só para bicicleta, mas também para cadeiras de roda. E que a gente pode, digamos, transformar uma cidade mais acolhedora. Vou perguntar aqui rapidamente, secretária, e as atividades programadas para hoje? Olha, muita música, muita alegria, muita arte, pintando os monumentos de São Paulo, muitas palestras. São os médicos mais renomados do Hospital das Clínicas que vieram oferecer seu conhecimento para a população. Muito obrigada, parabéns pelo evento, olha, e vocês aí em casa podem vir que vai até mais tarde, tá bom? É com você, Ana. Obrigada, Lilian. Repórter Lilian Coelho. São Paulo hoje está com programações para todos os bolsos e todas as idades. Quem for até a região do Viaduto do Chá poderá fazer um passeio a pé pelos principais pontos do centro, com a ajuda de guias, para conhecer melhor a história de lugares como o Pátio do Colégio, por exemplo, e a Rua 15 de Novembro. A atividade consiste em caminhar pelas ruas do centro da cidade para explorar sua beleza e história. O tour recebe em torno de 100 a 200 participantes. Hoje, por ser aniversário de São Paulo, estamos recebendo 300 convidados para o Tour de São Paulo. E eles vão passear por todos os prédios do centro da cidade de São Paulo para conhecer um pouquinho da história. Não temos limite de idade, o Walking Tour foi pensado para a família. Então nós possuímos guias turísticos preparados para atender desde a criança até o adulto, com todas as informações sobre o centro da cidade de São Paulo. É sempre bom redescobrir algumas coisas em São Paulo, né? Ganhei, né? Um presente de aniversário de São Paulo.
Acho que é uma atração que não dá para perder, né? De fato, a beleza de São Paulo ela é pouco conhecida pelos paulistanos. Nós possuímos grandes empreendimentos no centro da cidade, verdadeiras obras de arte, então vale a pena conhecer. Venha conhecer a história do Brasil, que se iniciou aqui no centro da cidade de São Paulo. O shopping organiza walking tours todo último domingo do mês. A atividade é gratuita, dura cerca de 1h30 e não há restrição de idade. Agora a gente fala da febre amarela. Em Minas Gerais, aumentou para 168 o número de municípios em situação de emergência em saúde pública por causa da febre amarela. Isso permite que as ações contra o surto sejam priorizadas. Já no estado de São Paulo, começou hoje a campanha de vacinação fracionada contra a doença. Na capital, a imunização é em unidades básicas de saúde da zona sul e leste. A dose fracionada tem validade por 8 anos. E agora a gente fala da condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Pela legislação, a defesa do ex-presidente Lula tem prazo até amanhã para entrar no TRF4 em Porto Alegre com o pedido de embargos declaratórios. Mas esse recurso, o único possível diante da condenação por unanimidade, é apenas para solicitar esclarecimentos. Advogados acreditam que, uma vez feito o pedido, o tribunal levará menos que o prazo legal de 2 meses para dar a resposta. A partir daí, o ex-presidente poderia ser preso porque estariam esgotados todos os recursos disponíveis à defesa nessa corte de segunda instância. Os votos dos 3 desembargadores do TRF4 foram considerados técnicos, o que torna difícil sua politização. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem de Jerônimo Moraes. O julgamento começou pontualmente às 8h30 da manhã, com o resumo do processo. Seguindo o rito, o Ministério Público e os advogados dos réus tiveram a palavra. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo, foi o primeiro a votar. Foram 3 horas de leitura. Gebran rejeitou todos os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula e ainda votou pelo aumento da pena para 12 anos e 1 mês. A sentença anterior do juiz Sérgio Moro era de 9 anos e 6 meses. Eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. O segundo posicionamento foi o do desembargador e revisor do caso, Leandro Paulsen, que concordou com o entendimento de Gebran. Segundo Paulsen, Lula se beneficiou do esquema de corrupção da Petrobras. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Coube ao desembargador Victor Laus dar o voto final. A turma, a rigor, não julga pessoas. A turma julga fatos. É importante que se deixe isso claro. O que se está em julgamento nessa tarde é o fato. Em decisão unânime, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de receber o triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, como pagamento de propina da construtora OAS. Mesmo com a condenação, ainda não será preso. O TRF já havia anunciado que só haverá prisão depois que forem esgotados todos os recursos no tribunal. A defesa de Lula pode agora apresentar os chamados embargos de declaração. Esse recurso não reverte o resultado, mas pode esclarecer possíveis omissões ou ambiguidades na sentença. Caso o tribunal rejeite, os advogados ainda poderão recorrer ao STJ e ao STF. Além desse processo, o ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais e investigado em mais 4 inquéritos na Operação Lava Jato. Das 4 ações em que ele é réu, uma se refere ao sítio de Atibaia e outra à compra de um terreno pela Odebrecht, que seria destinado ao Instituto Lula. Outras 3 ações correm no Distrito Federal. Uma por tentativa de atrapalhar a delação de Nestor Cerveró, outra por tráfico de influência no BNDES e outra, junto com o filho Cláudio, por tráfico de influência na Operação Zelotes. E a imprensa internacional repercutiu a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância. A rede americana CNN acompanhou o julgamento direto do Brasil. A correspondente anunciou a condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro e chamou o resultado de chocante. O jornal The New York Times destacou na capa que os planos do ex-presidente de participar da próxima corrida presidencial brasileira foram frustrados pela condenação da justiça. O argentino Clarín afirmou que o resultado do julgamento foi um duro revés para Lula. No Uruguai, o Observador disse que Lula ainda
ainda tem recursos para evitar a prisão. O espanhol El País transmitiu o julgamento ao vivo pela internet. O site apontou que, além de condenado, o ex-presidente brasileiro teve a pena aumentada para 12 anos. A TVE apontou que Lula pode se tornar inelegível. Inhabilitação política. A rede britânica BBC destacou na manchete: o ex-presidente Lula perdeu recurso contra a condenação por corrupção. O francês Le Monde ressaltou que o futuro político do ex-presidente Lula está comprometido. Falar da vida dos outros é uma das práticas mais antigas da humanidade. A fofoca pode destruir carreiras, casamentos, amizades, um mau hábito que foi comparado a atos terroristas pelo Papa Francisco. Freiras fofoqueiras são piores que terroristas. Quem disse isso foi o líder de todas elas, o Papa Francisco. Durante sua viagem ao Peru, o pontífice falou para 500 religiosas e, apesar do tom descontraído, disse que uma freira fofoqueira é pior que os guerrilheiros do Sendero Luminoso, grupo terrorista que lutou contra o governo peruano numa guerra que deixou cerca de 70 mil mortos e desaparecidos. Mas será que o Papa não exagerou na brincadeira? Concordo com o Papa. Realmente a fofoca pode trazer muito mal para as pessoas. A pior coisa que existe no ser humano é ser fofoqueiro. Tem que tomar cuidado com a fofoca, que ela pode denegrir o meio, né, que você convive. A fofoca é poderosa mesmo. Quando surgiu entre os humanos, a fofoca não tinha assim esse tom tão pejorativo. Ela era até necessária numa comunidade para dominar a caça, a colheita, para estreitar laços entre as pessoas e até para alertar dos perigos, era preciso trocar informações uns com os outros, ou seja, basicamente fofocar. Esta psicóloga acredita que nos dias de hoje os efeitos da fofoca podem ser muito nocivos a quem está no centro dela. Geralmente é desencadeada por sentimentos como inveja e baixa autoestima. A melhor forma da gente não servir como bomba na vida das outras pessoas é a gente fazer com que a nossa cabeça funcione, o nosso lado racional. É nunca deixar com que uma palavra saia da sua boca sem você pensar: essa informação que eu estou passando para frente é importante, ela vai ser positiva ou ela vai causar sofrimento? Porque se ela for negativa, é melhor você guardar com você. Muito bem. O descarrilamento de um trem perto de Milão, na Itália, deixou ao menos 3 pessoas mortas e 13 gravemente feridas. O trem havia saído de Cremona em direção a Milão e descarrilou entre as estações Trivilio e Pioltello. As equipes de resgate trabalharam durante toda a manhã para retirar os sobreviventes que ficaram presos entre as ferragens. Eles usaram helicópteros para agilizar no transporte das vítimas a hospitais da região. As autoridades locais ainda não apontaram as causas do acidente. No esporte, decisão pacificada sobre os atletas transgêneros, é isso, Cadu? É, exatamente. Era uma boa decisão interessante e positiva, né? Os atletas transgêneros vão ter que ser incluídos no esporte. Para a comissão médica, a participação deles é fundamental, mas quem deve assumir a responsabilidade vão ser as federações nacionais. Vamos ver. O caso da jogadora de vôlei transexual Tiffany Abreu tem causado mal-estar na Superliga Feminina de Vôlei. Na tarde de ontem, após uma reunião em Lausanne, na Suíça, integrantes da Federação Internacional de Vôlei ratificaram o posicionamento da organização favorável à manutenção de atletas transexuais no esporte. Além de reforçar sua posição, a federação manteve as condições vigentes estabelecidas pelo COI em 2015 e ainda ratificou que a participação de transgêneros ou não nos times é responsabilidade das federações locais. Em nota, ela ainda afirma que a Comissão Médica da Federação Internacional está empenhada em estudar mais esta questão, com o objetivo de garantir que qualquer decisão tomada pela entidade seja baseada nos dados e conhecimentos científicos. De acordo com regras do COI, deve-se comprovar nível de testosterona menor que 10 nanomol por litro nos 12 meses anteriores ao primeiro jogo. Tiffany costuma apresentar 0,2 nanomol por litro de testosterona em seus exames, cumprindo os requisitos do COI. A jogadora, que já teve passagens por equipes da Itália, atualmente defende a equipe do Bauru. Muito bem. Médico norte-americano condenado a 175 anos de prisão após abusar de ginastas nos Estados Unidos. Vamos ver essa história.
Depois de uma semana de julgamentos e depoimentos de mais de 150 ginastas, o ex-médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, conheceu nesta quarta-feira sua sentença. Vai passar o resto da vida praticamente na cadeia por abusar sexualmente de atletas, a maior parte delas menor de idade. Desde o início, a juíza Aquilina se mostrou disposta a fazer Nassar pagar por seus crimes. Inicialmente, cerca de 80 mulheres iriam falar em 3 dias, mas novas vítimas foram aparecendo. No total, foram 158 testemunhos em 7 dias de audiência. Após as acusações iniciais, mais e mais ginastas ganharam voz contra o médico, incluindo campeãs olímpicas pelos Estados Unidos, como Simone Biles, Ali Heisman e Makaya Maroney. Estas mulheres narraram que o médico as tocava com as mãos sem qualquer justificativa quando estavam na maca de exames. Elas eram menor de idade quando os crimes aconteceram e explicaram que não se manifestavam na época por confiarem em Nassar, por se negarem a aceitar o que ocorrera ou por medo de fazer uma denúncia. O próprio Nassar já havia sido condenado em dezembro do ano passado a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil. O Flamengo venceu o São Paulo agora há pouco de manhã na final da Copa São Paulo Futebol Júnior e se tornou campeão do torneio. E ainda, cientistas chineses anunciam o nascimento de 2 macacos clonados, os primeiros do mundo. Os macacos são alimentados com mamadeiras e crescem normalmente. Novos clones devem nascer nos próximos dias. A gente volta já já. Estamos de volta com a notícia de que cientistas chineses anunciaram o nascimento de 2 macacos clonados. Zhongzhong e Huahua nasceram 6 e 8 semanas atrás. Os cientistas usaram com eles a mesma técnica que clonou a ovelha Dolly há 2 décadas. A clonagem foi feita por um processo chamado transferência nuclear de células somáticas, que envolve a transferência do núcleo de uma célula com o DNA para um óvulo que teve o núcleo retirado. Zhongzhong e Huahua são os primeiros primatas a serem clonados no mundo, o que, em tese, abre caminho para a clonagem humana. Apesar disso, os cientistas garantem que a finalidade é outra: tornar possível o estudo de doenças em populações de macacos geneticamente uniformes. Isso porque a cópia genética facilita a análise. Os macacos são alimentados com mamadeiras e crescem normalmente. E novos clones devem nascer nos próximos dias. E a gente volta a falar de febre amarela. Começou hoje a campanha de vacinação fracionada contra a doença no estado de São Paulo. Na capital, a imunização em unidades básicas de saúde da zona sul e leste. Muitos aproveitaram o feriado para tomar a vacina. Hoje eu vim tomar uma vacina aqui, porque no horário de serviço não dá. Ainda tem o 65, né? Eu quero ver se eu vou até os 100 anos. A campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela começou hoje em 54 municípios do estado de São Paulo. A meta é imunizar mais de 9 milhões de pessoas em 900 postos até o dia 17 de fevereiro. Na capital, a campanha abrange as unidades de saúde da Zona Sul e Leste. No site da Prefeitura, os moradores encontram todas as informações sobre o funcionamento dos postos e a distribuição de senhas. Para evitar longas filas, os agentes comunitários de saúde passam na casa dos moradores distribuindo senhas divididas por período, manhã ou tarde para o atendimento. Aqui nessa UBS do Jardim Olinda, na zona sul de São Paulo, nesse início de campanha serão aproximadamente 1.000 senhas por dia. Deu a senha para a gente vir tomar hoje a vacina aqui, para não ter aquele tumulto. Crispina não estava em casa quando os agentes passaram e veio tentar dar a vacina nos filhos. Trabalho, saio às 4 da manhã e volto só às 7, 8 da noite. E assim, é complicado, como todos os brasileiros, né? A campanha tem ainda 2.300.000 doses padrão para crianças entre 9 meses e 2 anos de idade, pessoas que vão viajar para países que exigem a vacina, grávidas que moram em áreas de risco e quem tem doença crônica. Quem já tomou a dose padrão, que tem validade para toda a vida, não precisa se vacinar novamente. A nossa meta é vacinarmos nessa fase 2 3.300.000 pessoas em todas as unidades básicas de saúde dos 20 distritos estabelecidos. Nós não temos nenhum surto epidemiológico na cidade de São Paulo da febre amarela. Essa vacinação é um alerta, não um alarme. Aliados do ex-presidente Lula estão reunidos agora na sede da Central Única dos Trabalhadores, no bairro do Brás, em São Paulo.
Os principais líderes do Partido dos Trabalhadores estão reunidos aqui num ato, segundo o PT, em favor da democracia e da candidatura do ex-presidente Lula. Ele, a também ex-presidente Dilma e a presidente nacional do partido, senadora Gleisi Hoffmann, também participam dessa reunião, que deve lançar oficialmente a pré-candidatura de Lula à presidência da República. Apesar da condenação ontem em Porto Alegre, o PT mantém Lula como única possibilidade de candidatura. Advogados da legenda e também líderes do partido analisam nesse momento as questões jurídicas que envolvem a eleição. No fim do ato, Lula deve discursar. Meio-dia 27, a gente vai conferir os gols da rodada. Vamos ver. O Corinthians saiu perdendo para a Ferroviária no Pacaembu. Léo Castro abriu o marcador. 4 minutos depois, Balbuena de cabeça quase empatou. Mas depois, no segundo tempo, deu certo. E Balbuena de novo de cabeça deixou tudo igual. O gol da virada alvinegra foi marcado por Cleison aos 37 do segundo tempo. Final 2-1. Sob o calor de 33 graus, o São Caetano conquistou a primeira vitória sobre o Linense na história do Campeonato Paulista. A equipe do ABC conseguiu furar a marcação do Elefante em 2 belas jogadas, gols de Regis e Paulinho. O Botafogo, enfim, somou seus primeiros pontos no campeonato ao derrotar o Novo Horizontino por 3-1. Destaque para o atacante Bruno Moraes. O camisa 9 abriu o placar de cabeça e deu passe para Dodô ampliar. Safira de pênalti diminuiu. E o São Paulo, enfim, fez o primeiro gol do Paulistão e, enfim, venceu a primeira. Conseguiu vencer o Mirassol. Diego Souza chutou o 0 do placar aos 39 do segundo tempo. Depois, em bela jogada de Marcos Guilherme com Lucas Fernandes, fez o segundo. Sai zica. Final 2-0. Muito bem, a gente vai ver agora, o Flamengo jogou agora de manhã, dia 25 de janeiro, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a equipe do São Paulo. Vamos ver as imagens? O Flamengo, o rubro-negro, ganhou o 4º título, gol do Wendel, de cabeça, cruzamento, logo no comecinho, 2 minutos do primeiro tempo, o Wendel fez 1-0, o 4º título, tetracampeão. Parabéns à molecada, 128 clubes, apenas e se sagrou campeão contra a equipe do São Paulo, um jogaço que terminou agora de manhã. Parabéns aí aos rubro-negros. Parabéns a eles. Muito bem, Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, bom feriado para os paulistanos e nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, até bom feriado. Tchau, tchau.